podcast revolucionou dando voz a todos, mostrando que é possível qualquer pessoa ter a sua própria emissora. E aí, estamos ao vivo! Estamos aqui no Estúdio Dux, estávamos aqui no bastidor já, altos papos aqui. Quero te dar as boas-vindas, seja bem-vindo a mais um podcast. Começamos aqui todo afoito, mas obrigado pela companhia sua, obrigado por você estar presente aqui conosco. Já curte, compartilha essa live para que ela possa chegar a mais pessoas. Estamos hoje recebendo aqui um prata da casa e uma novata, né? O pastor Marcos e Simone, obrigado pela... Nós já estávamos aqui em altos papos, mas eu queria que... Vamos apresentar novamente, porque pode ser que ainda tem alguém que não conhece vocês, né? Então vamos lá, vamos começar aqui primeiro com as damas. Vamos começar comigo, que eu acho que realmente comigo ninguém conhece, né? Eu sou a Simone, eu de formação sou enfermeira, atuei há mais de 10 anos aí em diversas áreas da enfermagem e hoje não estou na assistência, né? Trabalho com outras formas de atuação, como palestras, cursos e também com marketing e a comunicação, né? Acho que é por isso que a gente se deu bem, né? De ter essa sintonia aí. E vou apresentar aqui o meu sogro, que eu acho que poucas pessoas conhecem, né? Pastor Marcos Rodrigues, professor da área da educação. Que mais? Recém-setentou, com muita saúde, sabedoria e alegria, né? Vice-presidente da BETSEAN. Que mais? E pastor da Igreja Brasa Viva. Isso, né? Pastor da Igreja Brasa Viva. E uma coisa que é muito importante que você não falou. Eu sou trivô. Trivô. Né? Já sou trivô. Tenho 3 netos, né? Verdade. 2 que você nos deu e mais a minha neta primogênita, a Isabela, né? Que tem 7 anos aí. Mas eu considerei... Esposo da linda Eliane. Não já que colocamos a família inteira, né? Vamos. E filho do rei dos reis. Aí você fechou com chave de ouro. Isso é o mais importante. Se não fosse por ele, nada disso poderia ter acontecido, né? A gente glorifica a Deus por isso. Mas eu quero agradecer aí a apresentação. E estamos aqui, né, Josimar? Como você disse, vocês vão ficar aí, pode não estar entendendo ainda, mas você vai entender, e a hora que você entender, você diga para nós o que você está entendendo, para ver se a gente também entende, né? Vamos lá, eu gosto muito dessa espontaneidade, eu me sinto muito feliz de estar aqui, mais uma vez, sentado aqui nessa bancada contigo, trocando essa ideia, é sempre muito edificante, muito prazeroso, com certeza é uma conversa que, não é uma conversa jogada fora, né? Uma conversa que traz uma edificação, porque nós estamos aí falando de projetos, de sonhos, de planos que nasceram antes de nascer no coração nosso. Eu creio que nasceu no coração do Pai, né? E Ele transmitiu isso para nós. Então nós vamos falar aí de BETSEAN, né? Nós vamos falar de idoso, vamos falar de saúde, vamos falar de assuntos diversos. E você que está aí, já manda essa live, curte, compartilha. É importante que você, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Mas vamos lá. Bom, o pastor Marcos já falou... já tem falado bastante aqui no Estúdio Dux, e eu quero que a Simone fale um pouco. Eu tenho, assim, muita curiosidade de saber como que surgiu, por exemplo, o despertar seu na área da saúde. O que te levou, o que te conduziu isso para que você fosse trabalhar com a enfermagem e depois essa transição aí que você fez para a área de comunicação. De comunicação, né? Tá lado a lado ainda, né? Aquela multifunção, né? Mil utilidades. Mil utilidades. Na verdade, é até curioso e tem uma explicação, talvez, assim, sobrenatural sobre isso, né? Eu tinha um irmão, né, que faleceu em 2004 de acidente de carro, chegando em Corumbá.
E aí, até essa idade, eu tinha 14 anos. Então, até 14 anos, eu tinha pavor. Até vai ser curioso, né? Você sendo da área, você deve ter crescido vendo isso. Eu tinha pavor de ir em velório. Eu tinha pavor de ver o caixão, tinha pavor de ver o morto. Ele era o seu único irmão? Meu único irmão. Éramos um casal. E a diferença de idade era bem grande, né? E aí eu tinha pavor. Então, assim, quando tinha que ir, era complicado. Tinha que ficar fora, tinha que passar, enfim. Então, automaticamente não se pensaria na área da saúde, na área da enfermagem, né? E aí, após o falecimento dele, não foi algo automático. Vou querer, né, agir nessa área, ajudar de alguma forma, até porque eu tinha 14 para 15 anos. Mas, de alguma forma, eu tinha feito já matrícula, eu ia fazer turismo, que eu sempre gostei dessa área, né, de liberdade, de comunicação. Eu tinha feito matrícula para turismo, pensava em direito, porque também gosto, né, da área de direito. Mas, enfim, no final das contas, acredito que foi sim Deus, né, que colocou essa profissão no meu caminho, porque eu sempre gostei de poder ajudar as pessoas, e através da minha profissão, eu acredito que eu ajudei e ainda ajudo muitas pessoas. E então Deus plantou esse desejo no meu coração. Então eu cancelei, né, a matrícula de turismo e fui para enfermagem. E a enfermagem me trouxe muitas coisas boas, né? Uma delas foi, com certeza, que eu perdi totalmente, né? Na verdade, eu acredito que foi Deus, mais a questão da perda do meu irmão, porque foi o primeiro velório, né, que eu tive que enfrentar o meu medo, o meu pavor, o meu pânico, e chegar perto, né? Porque era meu único irmão, então e foi ali que eu perdi, né? Talvez foi um trabalhar de Deus já, né? Começou ali. E eu, assim, com a minha profissão, eu acabo ajudando muito as pessoas, né? Direto ou indiretamente, seja no cuidar, seja com um conhecimento. E também é uma surpresa porque foi na faculdade de enfermagem que eu conheci, né, o meu atual esposo hoje. Então, eu falo que a enfermagem, né, trouxe muitas coisas boas. E foi mais ou menos isso. Então, saiu do pavor, do medo, né, para lidar, inclusive, com a morte, né, com N tipos de morte, né, de pessoas, idosos, jovens, crianças. Como eu já trabalhei em várias áreas da enfermagem, com câncer renal crônico, fiz 5 especializações. Então, assim, consegui passar por várias áreas, né? CTI, então todo aquele preparo do corpo, do pós-morte, da assistência para a família, do psicológico, né? Que a gente também acaba tendo que dar essa assistência. Então, foi um trabalhar de Deus, com certeza, né? De escolher essa profissão para mim. E gosto muito, né? As pessoas confundem, né, a questão que quem tá aí, não sei se tem alguém da área da saúde ou da enfermagem, vai saber, né? Mas você não queria ser médica? Não queria ser médica, né? Porque é diferente. As pessoas acham que é um degrau abaixo, né? Ser o enfermeiro do médico, ou que você é assistente, ou que você tinha que estudar um pouquinho mais. E não são 2 profissões que se completam numa equipe multidisciplinar, mas que são totalmente diferentes, né? O enfermeiro vê o paciente como um todo, ele presta literalmente assistência. O médico muitas vezes vai ser especialista mesmo, ele vai olhar para o teu coração, para o teu pé, né? E o enfermeiro, ele consegue dar toda essa assistência e te ver como um todo. Então, é isso que me fez me apaixonar e realmente poder dar toda essa assistência que eu queria, essa ajuda, ajudar as pessoas, enfim. Então, a enfermagem foi uma escolha, não foi não tinha opção, ou queria ser médica, né? E aí eu fiquei por longos anos aí na enfermagem, atuando na assistência, né? Mas hoje eu continuo também, mas não na assistência, né? Com cursos, palestras. E agora com tantas experiências, né? Vai dentro do BETCIAN,
vai trabalhar com idoso, aí né? entra a questão do BETSEAN. Então, inicialmente eu entrei como voluntária do BETSEAN na área ali, né, de marketing, de comunicação, mas é que nem eu falei, o conhecimento, graças a Deus, é uma coisa que nunca se apaga, né? É a única coisa que a gente leva para a vida. Então, com certeza, vou poder contribuir também, né, nessa área da saúde, da enfermagem, do cuidado. E vai ser incrível, né? As coisas estão acontecendo, né? Em breve a Casa BETSEAN estará pronta, quem tá aí. Pastor Marcos, o senhor que é vice-presidente lá do BETSEAN, a gente tá falando BETSEAN aqui, mas explica para quem tá nos ouvindo o que é o BETSEAN, porque quem tá aqui ao vivo no Instagram, segue o perfil, conhece o BETSEAN, mas quem tá ao vivo lá não sabe o que é o BETSEAN. Então eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o BETSEAN. Então, BETSEAN, a gente precisa ter bastante clareza, né? A sociedade, você que acompanha e tal, vai assistir isso em qualquer momento, né? O BETSEAN é uma casa de acolhimento de longa permanência para o idoso. E atualmente Sidrolândia possui aí um grande número de idosos que precisam deste atendimento e que não estão recebendo ou que estão recebendo em outros municípios. E BETSEAN tem o propósito de atender exclusivamente aos idosos de Sidrolândia. E aí a gente começa a orientar, né? Quem pode estar nesta casa de apoio, né? De abrigo, de longa permanência, né? Do idoso. Quem pode estar lá? Precisamos dizer aqui que o nome é BETSEAN, mas ela traz aí uma homenagem ao Adir Xavier Nogueira, doutor Adir Xavier Nogueira, pastor, né? Que foi com quem Deus falou em primeira mão, né, para que a casa viesse a existir. Então, quem pode estar? São pessoas em situação de vulnerabilidade, onde famílias não estão prestando os devidos cuidados, né, por qual razão seja, a casa por determinação judicial, acolhe esta família, este idoso ali. Então, é algo que é extremamente uma ação humana, né, para receber realmente aquele que tem o direito de ter um atendimento e não está recebendo pela sua família. E então esta associação, né, está aí disponível para prestar esse atendimento à nossa cidade. Amém. Amém. Enquanto a Simone, o senhor estava falando, eu estava refletindo aqui como que Deus é maravilhoso. Ele vai... as coisas... tem uma frase que fala assim, um dia a conta fecha, né? A gente olha assim, está acontecendo às vezes algo na nossa vida, a gente não consegue compreender o porquê, a razão daquilo que está acontecendo, né? Mas aí as coisas elas vão se encaixando lá na frente, né? O fato de nós estarmos sentados aqui, né? Você vê a Simone tem uma expertise na área da saúde, enfermeira, cuidar de gente, pastor também é alguém que é habituado a cuidar de gente, mas numa outra extremidade, né? Sim. E a complexidade que é o ser humano, né? Verdade. Então, precisa desse acolhimento que nós chamamos na área da saúde de multidisciplinar, né? O atendimento multidisciplinar. Mas você vê, a Simone foi para a universidade, aí lá na universidade ela conhece o esposo, casa, tem filhos. Aqui nós agora estamos conversando com o sogro e as coisas elas vão encaixando e hoje nós estamos todos aqui, né, envolvidos num projeto que é o BETSEAN, e cada um contribuindo com a sua sabedoria, contribuindo com aquilo que pode. E a gente crendo, né, Josimar, que isso é um propósito de Deus. Sim. Né? É como um imã que Deus... já estava escrito, né? Vai agregando, né? Vai atraindo as pessoas. Vai atraindo essas Mas pessoas. tem uma coisa que a gente esqueceu.
eu te apresentei, ele me apresentou, mas e você? Não é porque você é o dono da casa que as pessoas também te conhecem. Nós precisamos dizer que você também é voluntário no Betscian, faz parte da equipe de marketing. Fazemos parte da equipe de marketing lá. Abracei essa missão, eu entendo dessa forma, como uma missão. Não pretendo auferir lucro nenhum ali, faço isso com grande alegria. Aliás, isso é o caráter de todos que agregam no Betscian. Ninguém vai para lá com o propósito de auferir lucros, né? Sim, pessoais. É o coração de servo mesmo, né? O coração de servo. A causa, ela é muito nobre. Então, eu sou o esposo da Karine, eu tenho, embora tenha esse rostinho de 15 anos, eu já vou fazer 36. Eu sou filho da seu Jaime, da dona Vani, né, que são moradores aqui de Cidrolândia, chegaram acho que junto aí com o seu Cidrone aí, que são das antigas aí, e sou discípulo, sou fruto do pastor Adir, né? Cresci ouvindo o pastor Adir, né, muitas sementes que foram semeadas na minha vida, que hoje floresceram, que dão frutos. Ele não está mais entre nós para ver os frutos, mas com certeza ficou o legado que ele semeou. Então, esse projeto nasceu no coração dele, envolveu outras pessoas, conforme o senhor disse, é um imã que vai atraindo. Tem alguns percalços que nós estávamos falando com certeza. Mas faz parte da brincadeira, né? A gente sabe que toda vez que a gente se levanta para fazer um projeto, um propósito que nasceu no coração de Deus, vai ter umas resistências, vai ter dificuldade, mas nós não podemos nos esmurecer, né? A gente não pode se entregar e vamos aí, estamos juntos, vamos contribuir, cada um com a e você também vai poder contribuir com a parte de saúde bucal, né? Que é muito importante, trazendo para o idoso, a gente sabe que tem muitas consequências que você vai poder falar muito melhor, né? E vai poder contribuir também com a sua profissão, né? Eu sou dentista também, acho que eu falei, né? Olha aí, tá vendo? Se não sou eu para te apresentar, olha aí. Né? Sou cirurgião dentista, tenho especialização na parte de prótese, implante, que é uma área mais voltada justamente para o público idoso. E tenho isso comigo, eu tenho um caráter, isso é da minha essência, de cuidar de pessoas. Deus já me fez com essa sementinha e quando você foi fisgado por ele, não tem como você fugir disso. De maneira nenhuma. Executar outras atividades, mas eu ouvi hoje uma frase que fala assim, o escolhido não tem como se desescolher, né? Uma vez escolhido, não tem como você fugir disso. Eu creio que o senhor colocou acessos em minha mão para que eu possa multiplicar talentos e ajudar pessoas. Então, eu vou contribuir. A gente tem uma equipe hoje, uma clínica odontológica aí, com 6 profissionais na área da odontologia, nas mais diversas áreas, e a gente pode estar lá prestando esse serviço lá para os idosos, porque muitos problemas odontológicos, em detrimento de problemas odontológicos, pode trazer um agravamento de saúde geral. E uma coisa que eu falava até quando eu fazia consulta com gestante, né? Que é o que a gente não pensa. Mas uma cárie pode levar à morte, pode levar a uma infecção generalizada. E a mesma coisa para o idoso, né? Então, com certeza, acho que todo esse seu conhecimento na parte de saúde bucal influencia muito e vai contribuir. Mas eu quero voltar à pergunta, como você escolheu a odontologia, já que você comentou, né? Já que você está me entrevistando. Eu acho que ninguém fez isso ainda, né? Não, eu não me recordo. Ninguém entrevistar o entrevistador. O entrevistador. É a tua oportunidade, então, agora de explicar. A odontologia, eu vou ser bem sincero com você. Quando eu fui escolher a odontologia, eu queria fazer alguma coisa na área da saúde e fui por eliminação, porque eu não queria medicina. Falei, eu quero alguma coisa na área da saúde, mas não quero medicina. A mentalidade que eu tinha lá atrás era de que eu não era capaz de fazer medicina. Eu olhava e falava assim, não consigo. Eu acho que é demais para mim. Né? Hoje eu já tenho uma mentalidade totalmente diferente, mas creio que até na minha ignorância o senhor já foi conduzindo para o lugar para onde eu tinha que estar, né? E foi assim, foi um susto, porque não tenho nenhum parente próximo dentista. Então foi assim, vou fazer essa área, mas e se chegar lá e eu não gostar, né? Porque meu pai estava investindo em mim e apostando que iria dar certo, né? Então,
fui lá fazer o curso e, assim, Deus é tão maravilhoso que na primeira semana ali de aula, estavam sorteando 5 alunos para fazer estágios, né, já no último ano de graduação. Eu fiz na universidade, na Anhanguera Uniderp, na época, e aí eu fui um desses 5 sorteados lá. E aí eu tive a oportunidade de cair na clínica multidisciplinar e ali eu vi de tudo, né? Vi canal, vi extrações, eu falei, esse negócio é um negócio que eu gosto de fazer, eu acho que eu vou me dar bem, serei um dentista que não serei alguém que... Mais um. Mais um, eu acho que aqui vai dar bom. E realmente, me encontrei na profissão, mas eu sou meio que tipo que nem a Simone, assim, às vezes na língua portuguesa a gente tem o tal do eu sou tal coisa, né? E a gente fala assim, eu sou dentista, né? E na verdade você não é dentista, porque você já era alguém antes de ser dentista, né? Então a gente tem isso, né? Eu sou dentista, eu sou médico, e de tanto você repetir aquilo, eu sou, você passa a acreditar que você é aquilo. E se tirar aquilo, acabou a sua vida, né? E eu entendi que de uns tempos para cá, foi mudando essa mentalidade, falando, não, eu estou dentista, né? Mas pode ser que um belo dia o senhor me encaminhe para uma outra área, me manda fazer uma missão em algum lugar, né? E eu preciso deixar de ser. Então, isso, assim, para mim foi libertador, porque a gente sempre tem a concepção de que você, uma vez, uma coisa, você tem que morrer fazendo aquilo. E isso me tirou um fardo das costas de entender que não, eu sou a imagem e semelhança do Criador, isso eu sou mesmo. A partir daí eu sou, né, a imagem e semelhança do Criador. E se ele tem, ele é todas as coisas, né? Então nós podemos ser, eu sou professor, mas eu também sou um pastor, eu também sou um pai, eu também sou um filho, eu também sou um marido, eu sou um avô, eu sou um sogro. Então nós somos muita coisa, porque o estar, né? O estar é diferente do ser. E aí a gente vai entrar com a língua portuguesa, né? Há um... Professor, tá com o professor agora. Quando você está, é como se estou resfriado. Daqui a pouco não estou mais resfriado. Né? Agora, eu sou dentista e você não vai deixar de ser dentista, né? Como eu, professor, como ela, enfermeira. Mas nós podemos ser muitas outras coisas, justamente pelo caráter divino que trazemos em nós. Né? Nós somos várias coisas. Hoje nós estamos aqui falando de Bet-Sean, né? Que nós somos isso, que o Bet-Sean é uma associação, pelo seu caráter, congrega um grande número de profissionais que estão ali, né, com o mesmo objetivo, né, o objetivo da associação. Então, essa questão de... E aí vem lá da língua inglesa, que é o verbo to be, né, que é o ser... Também é professor de inglês, professor de inglês. Essa. O verbo to be, né, o verbo to be, o falante da língua inglesa tem dificuldade de... trabalhar com a língua portuguesa, porque o to be é ser ou estar, né? Então, eles não têm esta riqueza que a língua portuguesa nos dá, né? Do ser ou estar, né? Bem distinto. Sim. Então, nós, fechando aqui essa ideia, né? Nós somos, sim, né? Eu digo, nós somos, sim, professor, enfermeira, dentista, youtuber, né? E se tem coisa que eu gosto, né? É deste negócio aqui na minha frente para falar, viu? Assim, veio 2 ganchos, assim, importantes agora que eu acho que a gente pode estar falando. É do diferencial, então, do Bet-Sean, que é justamente isso. A gente tá falando que nós somos muitas coisas, né? E que o que nos une é a fé, né? É o amor ao próximo. E, então, falar sobre essa questão do diferencial, né? Do Bet-Sean, que foi o que me chamou a atenção quando eu conheci o projeto. É importante também eu falar que eu não conheci, né? Infelizmente eu não conheci o pastor Adir, mas pela biografia dele, eu li e eu fiquei encantada, porque é uma pessoa de muita sabedoria, né? Eu li uma biografia de umas 3, 4 páginas dele, e eu falei, nossa, uma pessoa de grande sabedoria, e o importante, eu senti, assim, que ele totalmente humilde, sabe?
dá a lição de que a gente não precisa fazer nada por aplausos, né? Que a gente tem que fazer é por nós, pelo outro e por Deus, né? Então, eu senti muito isso dele, pela biografia, né? Que tudo que ele fez, tudo que ele iniciou, as pessoas que ele conquistou, né? A palavra que ele levou, que ele tem essa questão de não precisar de aplausos, né? E fica o legado e fica essa... E Simone, a gente precisa aqui dar honras a quem tem honra, né? Nós estamos falando bastante do pastor Adir, que, né, deixou todo esse legado, né? Mas a gente sabe que para que um homem chegue até ali, ele precisa ter uma mulher, né? Tem que ter uma mulher, né? E ele, uma grande mulher que ficou aí, né? Tem superado toda esta lacuna na sua vida pessoal, né? E tem colocado à frente o projeto, né? Abraçou, né? No tanto que tem conseguido caminhar, né? Tem conseguido caminhar. Uma mulher de Deus, uma mulher extremamente dedicada, também uma enfermeira, né? Muito dedicada nesta obra e que está aí, já temos frutos disso, né? Porque ela colocou o Bet-Sean realmente em ação novamente, né? Porque mesmo com a perda, com a dor, ela transformou em força, né? Que a gente sabe que o luto é algo muito difícil, né? Principalmente ela que perdeu o parceiro, né, de vida, sim, os filhos já criados. Então, esses dias, já que a gente tá num momento bem informal, né, eu comentei com o meu esposo, porque me veio isso à cabeça, assim. Eu falei, eu como filha hoje já, né, tenho a minha família e a minha mãe já não tem mais a filhinha dentro de casa e tal. E a mesma coisa a gente comentando de vocês, né, que o meu sogro, graças a Deus, já casou os 3, agora tá livre, né, tá só ele e a donzela dele em casa, né. E aí eu falei, gente, será que eu vou estar preparada o dia que os meus filhos saírem, né, hoje tem quase 2 anos e 4 anos, né? E aí eu perguntei pro Túlio, falei, você já imaginou o dia que tiver só eu e você e os nossos filhos já? Dele falou, não, vai demorar muito isso, né? Falei, mas eu pensei nisso. Então, assim, realmente, eu acho que o elo fica muito mais forte, né, entre o casal quando acontece isso. E um dia a conta chega, né? Uma hora a conta fecha, né? Que nem disse Josimar. E algo que é importante a gente falar aqui do Bet-Sean, por conta de que nós temos vários caráteres, né? Nós temos pessoas que realmente não conseguem ter este entendimento de que agora os meus pais precisam de um olhar, precisam de cuidado, e o Bet-Sean, ele vem suprir, acolher, né, aqueles que a família não conseguiu que houve atender. Um abandono, né? Houve um abandono. De cuidado sentimental. E isto é o Bet-Sean. E aí a gente diz que a síndrome do ninho vazio, né, é algo que a gente tem que superar, porque nós ficamos vários anos, né? Meus filhos casaram já, só a minha filha casou cedo, os 2 casaram mais tarde um pouco, ficaram mais tempo com a gente, e de repente a gente olha para os cantos da casa, né? Eu e você e eu, né? E vamos lá. E aí, muitas vezes, né, no Bet-Sean, vai acolher aqueles que já não têm para quem olhar, familiar, né? Para quem olhar, éramos eu e o você foi, e agora eu estou só. Eu dependo da família para fazer este acolhimento, e muitas famílias não conseguem dar esse acolhimento. E esta é a função do Bet-Sean, né? Para estar ali recebendo. Tem uma frase que fala que quando a gente vai ficar mais velho, eu queria até ouvir do senhor, né? Você que é o nosso representante dos 70. 70 mais. Mas fala assim que quando a gente fica mais velho, o coração fica mais mole e o couro fica mais grosso, né? E eu queria saber do senhor como é que como é que é esse romper? Como é que foi para o senhor, né? Assim, da parte sentimental?
quando os filhos foram, foi realmente um baque para o senhor ou você conseguiu superar bem, precisou dar mais assistência para a esposa? Porque geralmente eu acho que a mulher ela pensa mais nessas coisas do que no homem. O homem só vai na hora que a ficha cai mesmo. Meu Deus, eles se foram, né? Mas eu queria saber do senhor, conta pra gente uma bola que a Simone levantou e que eu achei interessante. Então, eu sou pura emoção, né? Só de você... A Tânia tá aqui, ó. Só de você... Isso aí, Tânia. Sou pura emoção. E só de você trazer este assunto, eu tive que segurar para que, né, não vertesse lágrimas nos meus olhos, porque é impactante a saída, para mim foi... né, impactante a saída da minha filha, né, depois do Túlio, depois do meu filho mais o sanduíche, né, do meio saiu bem depois. Então aí quando saiu o último, foi o ninho vazio mesmo. O ninho vazio, de fato. Né, vamos estar só, mas você constitui uma família, né? E você organiza a sua vida em função dessas vidas, né, que Deus nos concede, e você tem ciência de que uma hora, né, você vai ficar, mas na prática não é bem assim. Bem assim. A minha esposa ela é mais razão do que eu, né? Ela é mais razão do que eu. Mas, mesmo assim, nós tivemos que conversar, nos apoiar, porque nós passamos por isso em março agora, né? Dia 1º de março, o último filho casou. E aí, então, foi a real. Não é fácil, não é simples. E a família, depois você vai superando, porque aí tem... os netos para fazer bagunça em casa. Você começa a receber de volta, né? E aí você tem que reinventar a situação, né? Você tem que abrir a casa e aí receber. Você não ficou só, né? Você multiplicou, né? Daí que é o ponto, né? Que eu quero que o senhor comente. O senhor tem uma situação atual favorável, né? Onde os filhos estão próximos, tem netos. O caminho... Tem um apoio familiar, né? E se fosse ao contrário, né? Como vão ser esses idosos do BET-CEAM, né? Que não que tem esse abandono familiar, de cuidados, de amor, de carinho. Nós que... Você consegue se colocar, né? Constituímos a família, você precisa da família. E o abandono é algo extremamente doloroso. É extremamente doloroso mesmo. E daí o entendimento, né, do BET-CEAM em dar oportunidade para essas famílias retornar pelo menos para a sua cidade, onde ela tem nomes conhecidos, onde ela tem oportunidade de ver conhecidos, né, de reviver, né, a sua vida. A gente lembra do caso da família, né? O meu sogro e minha sogra, né? Moravam em Anastácio e a gente queria trazê-los para cá. Aí quando minha sogra adoeceu, a gente queria trazer para cá. Melhor, mais recursos, perto de Campo Grande, por várias razões. Ela dizia, não, aqui é o meu canto. Aqui é o meu canto. Então isso é muito importante. É uma das razões fortes do BET-CEAM, é este acolhimento, porque o abandono é algo muito doloroso realmente no coração de uma pessoa que teve uma vida. Eu posso dizer isso, estou com 70 anos, não me considero um inválido, um velhinho, né, porque eu estou lá na minha academia, eu estou trabalhando, eu estou andando, ativo, eu estou extremamente ativo, como se eu tivesse lá nos meus 50 anos com mais limitações, lógico, né? Mas eu estou plenamente ativo agora. E quem já não tem todo este vigor e ainda conta com o abandono? É algo que daí a gente tem alguns problemas, né? Pode ter a questão de saúde mental,
pode ter alguma deficiência física, né, que já o impede de ser ativo. Tem o abandono familiar, a parte psicológica, que daí começa a complicar mais, né? Mas o senhor comentou um ponto bem importante que me fez refletir quando eu entrei e falei assim, qual vai ser a diferença do BETSEAN? Porque instituição de longa permanência tem várias, né? Tem várias no estado e no Brasil. E por que vai ser diferente? Por que hoje, atualmente, nós vamos... Porque eu não sei se todos sabem, né? Que aqui em Sidrolândia ainda não tem, né? Então, esses idosos, eles estão em outro município. Não sei também se a gente pode, né? Falar, mas enfim, em outro município. E o diferencial é justamente esse. Trazer eles para a raiz. Volta à casa. De volta à casa, porque isso faz muita diferença, porque os idosos, eles não querem sair do local de origem, não querem sair do cantinho deles, né? Então, esse vai ser um grande diferencial do BETSEAN mesmo, assim. Eu falei, olha, se alguém questionar qual é o diferencial, você pode falar esse com toda certeza, porque vai melhorar a saúde mental, física, né, familiar, de talvez aproximar, né? Porque tem alguns projetos do BETSEAN que vai dar esse apoio, tanto preventivo, né, quanto de correr atrás do prejuízo de quem já está ali judicializado. Então, depois, se a gente, em outras oportunidades, falar dos projetos que o BETSEAN vai ter, né, que vai ter esse diferencial, que vai acolher, que vai respeitar, que vai ter a horta, né, Tânia? Né, dona Tânia? Vai ter a hortinha, vai ter o coral, né? E esses idosos vão ser tratados com respeito e amor, né? E dignidade. E aí uma outra situação importante a gente está falando aqui é dizer, mas e de onde virão os recursos? Muito bom. Né? Fala sobre isso. De onde virão os recursos? Eu creio que nós temos um que não vai falhar. Né? Que é rei, né? Que é rei, né? É rei. É do alto, é de Deus, que vai usar pessoas na sociedade, né? Vai usar o poder público, né? Vai usar os munícipes de Sidrolândia, né? E o que eu tenho certeza é que nós temos uma sociedade aqui extremamente atenta, né? E participativa, né? Eu tenho certeza. E a própria população, né? Então, que às vezes não precisa ser muito, né? Sim. Pouco já. Nós não estamos falando apenas daqueles que têm grandes recursos, né? Grandes recursos, mas a sociedade cristã dessa cidade orando, intercedendo por esta casa, por estas vidas que vão estar ali, porque, como a Simone disse, são várias... são fatores, né, que levam a esse abandono. Este abandono, pessoas com problemas mentais, problemas físicos, né, com dificuldades de locomoção, e então nós vamos precisar de mão de obra especializada para estar trabalhando ali, nós vamos precisar de recursos para a alimentação, nós vamos precisar de recursos para momentos de lazer dessas vidas ali, e eu não tenho dúvida nenhuma, assim como a Tânia, que é presidente, né, como nosso saudoso pastor Adir, que tem este mesmo entendimento, que a sociedade sidrolandense ela estará impactada e vai estar inteiramente voltada para ajudar tanto o poder público, né, como a sociedade civil em Sidrolândia vai estar ali. Aqui, haja visto, nós temos um dentista, nós temos uma enfermeira, nós temos um professor, um pastor, né, que está envolvido. Somos parte dessa sociedade e podemos acreditar nisso. Eu queria aproveitar para a gente falar com o pessoal aqui, ó, que teve alguns comentários, inclusive tem algumas pessoas que já se colocaram à disposição para ajudar. Então, a enfermeira Gislaine, que é enfermeira estomaterapeuta, né, especialista em feridas, cuida muito de idosos, está aqui. Você quer falar aí? Então, pessoal, agradeço a participação de todos aí na live. Como o pastor disse, a gente precisa de mão de obra, de pessoas. E às vezes o que você tem a oferecer, você pode julgar ser pouco,
Mas nós não estamos falando tão somente de parte financeira, nós estamos falando de contribuição do que você puder fazer. Por exemplo, aqui nós estamos contribuindo da forma que nós podemos fazer, fazendo que a divulgação do trabalho, isso aqui, essa mensagem ela pode chegar a mais pessoas terem conhecimento que nós vamos dispor agora em Sidrolândia desse projeto, que ele se tornou uma realidade. Então, nós precisamos de mão de obra de voluntários e você pode contribuir da melhor forma possível, da maneira que você puder. Cada um contribui com a forma que você conseguir. Parabéns, a Patrícia escreveu aí. Patrícia Baba. Parabéns, Instituto Betsy-An, a todos que participam desse projeto. Muito bem-vindo às necessidades do município. Isso aí. Tamo junto. A palavra do Senhor diz que maior é aquele que serve. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Então, o Estúdio Dux também está de portas abertas. Um ponto interessante, enquanto vocês falavam, eu fiquei meditando aqui, a conscientização. Porque o idoso, via de regra, ele é alguém descartável dentro da sociedade, né? Enquanto aquela pessoa permanece, vamos dizer, numa atividade, produzindo, gerando impostos, né, pagando tributos, essa pessoa é uma pessoa que ela tem o seu valor. A partir do momento que essa pessoa se torna, entre aspas, bem entre aspas falando, um inválido, que ele já não tem capacidade de produzir mais nada, essa pessoa ela é assim, via de regra, descartada da forma mais vil, da forma mais... não sei nem usar o adjetivo aqui, mas da forma mais assim, desumana mesmo, né? E isso via de regra, é assim que funciona. E mesmo pelo comportamento social hoje, né? A família, a sociedade é diferente hoje, todos trabalham, tem-se pouco tempo, né? mas a gente precisa, né? Reverter essa situação. Né? A gente não está falando só para o acolhimento na Betsy-An, a gente está falando também da necessidade de se atender. Né? E esse é o ponto que eu queria deixar em destaque aqui. O nosso trabalho enquanto comunicação ali dentro do Betsy-An é trazer essa consciência à sociedade, né? De que todos nós um dia vamos envelhecer, todos nós vamos passar por isso, né? Então, o idoso ele não é um ser descartável, né? Ele tem o seu valor e o meu trabalho, assim, o que eu quero dedicar é trazer essa conscientização à sociedade dos invisíveis, né? Porque são pessoas invisíveis, né? No dia a dia nosso. Sim. Eu trabalho ali com a odontologia e eu falo, cara, eu acho que tem muitos pacientes que eles têm a plena convicção de que não é uma cadeira odontológica, mas que é um divã. O paciente senta, ele deita ali, então eu não sei por que razão, mas deve ter alguma estatística aí que deve mostrar isso, que o paciente se sente na liberdade de falar coisas com você que ele não falaria, às vezes até com um parente próximo, né? E eu não sei se é porque é semelhante a um divã mesmo, mas assim, eu vejo que o paciente idoso, é isso que eu comentei, ele é a pessoa calejada da vida, né? Tem o couro grosso, mas o coração dessa pessoa é um coração mole, é uma pessoa que já sofreu, já passou por muitas coisas, o abandono é uma delas. E assim, então eu ouço muito histórias de idosos que realmente sofrem abandono, que ficam velhos, não têm condição de trabalhar, não têm recursos materiais, os filhos acabam abandonando mesmo, então é uma triste realidade. E ali a gente, trabalhando com o público, ouvindo as histórias... Mas eu tenho a resposta para você. Então vamos lá, fala aí, qual que é a resposta? Não vai ter uma estatística como você imagina, generalizada, tipo, pessoas que vão ao dentista e tal. Sabe por quê? Depende do seu atendimento. Então, você já disse, você tem um propósito, você tem um diferencial. Olhar, né? Então, o seu acolhimento é o que dá liberdade para que a pessoa possa ali se sinta à vontade para desabafar, ela se sente protegida, acolhida. Então, não vai ser em qualquer consultório odontológico que a pessoa vai se sentir assim, não vai ser com qualquer dentista. Assim como eu tinha experiências nas UPAs, né, de ter idosos que não tinham nada físico, mas que eles iam lá. E eles iam lá por quê? Porque eles podiam ficar conversando enquanto eram chamados para triagem. Na triagem, eles podiam desabafar um pouco ali da história. Por quê? Porque eu estava ali disposta para ouvi-los, né? E assim como na triagem, quanto no atendimento. Então,
É o profissional, é o ser, é a pessoa. Essa é a resposta. Você não vai encontrar uma resposta generalizada. Então, tenha certeza de que você faz um diferencial e que é por isso que as pessoas sentem, né, esse acolhimento. E o idoso sente. É muito igual criança mesmo. A gente fala que volta a ser criança. Porque eles têm essa sensibilidade, eles têm essa visão de quem eles podem confiar, de quem eles podem se abrir, de quem acolhe eles verdadeiramente, né? Então, assim, pode ter certeza que é por aí, viu? A resposta. E às vezes a gente tá... eu entendo muito, assim, que a rotina da gente é uma rotina acelerada, né? Ninguém tem tempo para perder tempo, né? Essa que é a verdade. Verdade. Então a gente tá ali resolvendo, às vezes a cabeça, né, tá a milhão, né? Por exemplo, agora, antes de fazer esse podcast, eu tava ali atendendo um paciente, já vi que estava atrasado, então tem um compromisso. Então a nossa agenda é uma agenda que nos obriga a viver de uma forma acelerada. Né? O WhatsApp pipocando a todo momento, você tem que responder, tem que dar resposta para... Então, assim, é um mundo acelerado. E às vezes, o parar e sentar e conversar com a pessoa, né, ter ouvidos, né, que às vezes a gente quer falar, mas o idoso eu percebo que ele é muito assim. Se você ouvir ele, você conquista ele, assim, assim, às vezes o paciente quer ser atendido. É a atenção. Não, quero ser atendido por aquele doutor lá, isso que você Exatamente. falou. Por quê? Porque você ouve o cara e ele não está acostumado com as pessoas ouvirem ele, ainda mais nesse mundo acelerado. Mas quem não gosta de uma atenção? Até os animais, né? Até os animais irracionais, né? Eu queria aqui lembrar de alguma coisa. Nós estamos falando de famílias que não atendem, famílias que não assistem, famílias que abandonam. Mas eu quero dizer aqui que há famílias que realmente têm cumprido o seu papel. Isso é verdade. Né? E isto é importante, né? Nós estávamos lembrando neste momento aqui que famílias têm atendido maravilhosamente os seus idosos. E isto precisa ser enaltecido e testemunhado, porque muitas pessoas, muitas vezes, nesta aceleração, ela tem... Tem vários motivos por abandono, né? Para o abandono. Dá um podcast, né? Só sobre isso. Para o abandono. Eu estava me lembrando aqui, hoje nós vivemos na era das tecnologias, né? E os idosos têm estes aparelhos como um celular nas mãos e eles não sabem utilizar, né? E o que a família acelerada faz, ela não tem tempo de sentar um minuto e orientar, ensinar. É uma comunicação. Nós queremos, eu vou dizer setentão aqui, né? Nós precisamos, todos nós precisamos de atenção, e em especial naquilo que a gente não tem domínio. Tem mais dificuldade. Né? Tem mais dificuldade. Inclusive, fica o convite, né, para a Zara terapeuta estar aqui conosco, né, trazendo toda essa parte aí psicológica, o que vem, né, de levar a família ao abandono, ou o que o idoso sente e pensa. Zara, nós queremos você aqui. Eu quero colocar aqui também que a gente precisa trazer aqui um profissional nutricionista, porque é algo fundamental para o idoso. E que vai casar com o dentista, né? Vai dar um bom bate-papo. Né? Então, eu tenho em mente aqui uma pessoa, não vou falar o nome dela. Vai deixar no suspense. Porque eu não falei com ela. Mas estamos ao vivo, que daí impõe, entendeu? Aí não vai ter como a pessoa falar, não. Eu vou chamar a minha nutricionista, Pamela Ávila, que foi que me tirou, né, dos 59 quilos, né, para os 63 Verdade. Que eu estou hoje aqui, com muita orientação. Né? Legal. E aí também a gente pode trazer um educador físico, né? Daí eu já sei quem que é. Vou até convidar aqui, ó, Lucas Rodrigues. Vamos convidar. Lucas, queremos você aqui. É o que eu estou falando. Cada um contribui com aquilo que o senhor colocou. Nós estamos falando financeiramente, meu irmão. Entenda isso. Às vezes Deus te levantou para ser mantenedor. Você é alguém que tem recursos financeiros que você pode abençoar a vida de pessoas. Mas às vezes você vai ser uma pessoa que vai contribuir com a sua mão de obra, com a expertise que o senhor te der.
Então, queremos convidar o Lucas aí, nós já vamos marcar o próximo podcast. Ele, inclusive, já fez um vídeo com alguns exercícios de alongamento. Está aí no Instagram, né? Para quem quiser ver 60 ou mais, ou qualquer idade, na verdade, né? Pode estar visualizando o vídeo dele e queremos ele aqui. E tem só uma coisa, assim, que, voltando ali nos princípios do Betsy, que vocês falaram, e que me veio à mente, como diz você, a gente fica bem reflexivo, né? Porque são muitos assuntos, né? Sobre a questão de religião, né? A gente fala muito sobre, né? Sobre Deus e tudo mais. Porém, primeiramente, a gente quer deixar claro, né? Que o Instituto Betsy, ele não vai ter nenhuma diferença de religião, cor, raça, nenhuma, tá? O que eu lembrei, assim, para vocês verem como que é, né? O respeito que a gente tem que ter por todos e por todas as religiões independentes, de um vídeo do Padre Fábio de Mello falando, né? Sobre a utilidade, que foi o que você comentou. Então, a palavra inútil é forte, mas é bem isso. Quando você tem utilidade, ok. Quando você não tem mais utilidade, você é inútil. E aí ele falava assim, coloca o Padre Fábio de Mello no sol, tira o Padre Fábio de Mello do sol, né? Lembrando de quando ele tiver velhinho, como que vai ser. Então, e aí ele fala sobre isso, que você vai descobrir as pessoas que realmente estão com você, as pessoas que te respeitam e que te amam, quando você for inútil para essa pessoa. E a gente sabe que, assim, até generalizando, não só com idoso, né? A gente vê muitos casos, assim, eu como enfermeira posso falar de pessoas que ficaram paraplégicas, né? Pessoas que tiveram algum problema, algum acidente ou alguma coisa, alguma doença, e se tornaram inúteis, né? Na verdade, inútil. Para a sociedade ou até para a família, ou seja lá para quem for. A inutilidade leva, né, à exclusão, né? Exatamente. Você observa numa festa, às vezes, familiar, né? Os idosos estão ali de canto, né? Porque os ativos, né, estão se divertindo naquela festa sem a presença, a participação do idoso. Né? Então, assim, no Betsy, a principal é que não vai ter distinção de nada, né? Todos serão bem-vindos, bem acolhidos. Logicamente, a gente pode, né, falar de religião, de Deus, mas que isso não vá interferir nada em relação à admissão desses idosos. Mesmo porque a maioria das vidas, né, todos se dizem todos Cristão, dizem ser cristãos, creem em Deus, né? E nós não podemos nos furtar de falar deste Criador, né? De invocar a presença. Então, assim, não vai ter, né, essa distinção. E outra coisa também em relação que o Betsy, além do diferencial de não ter distinção, de que vai, justamente igual o senhor falou, não vai ser excluído. Esse idoso, ele não vai apenas, como diz, né, a nossa querida Tânia, ela fala, ele não vai ficar jogado lá, porque ela visitou vários lugares que as pessoas estão como amontoadas exatamente ali, esperando a hora da morte. Um depósito de idosos. Bem essa palavra. E ela falou, Simone, eu não quero isso, né? Na nossa instituição vai ter vida, vai ter cor, a casa vai ser colorida, né? Vai ter o coral, né? Eles vão ter atividades manuais, eles vão ter a horta onde eles vão poder, né, produzir e vão comer o que eles produzirem. Então vai ter vida, vai ter amor, vai ter acolhimento, vai ser esse grande diferencial. E vão se sentir úteis. Úteis, né? E aí, Simone e Josimar, eu queria que vocês, que são da comunicação, explicassem para aqueles que estão nos acompanhando, né? Eu quero participar. Como... Eu vou passar a bola para ele. Como fazer este contato? Onde que nós vamos procurar, né, este contato para que eu venha também participar do Betsy? Beleza, positivo. Eu vou falar aqui, ou vou falar lá. Depois a gente faz esse corte e manda
É interessante a gente até postar no Instagram aí. Uhum. Mas você que quer participar, você que está nos ouvindo aí, se envolveu, entendeu o propósito, gostou, quer oferecer ajuda. O primeiro passo que você vai fazer é procurar um de nós. Você pode procurar um de nós, você pode procurar as nossas redes sociais, né? O Betsean, como é que é o nosso Instagram? Tá, Instituto Betsean. Instituto Betsean no Instagram, você pode mandar lá um direct. Abaixo, na descrição dessa live, abaixo eu vou colocar o arroba do Betsean, vou colocar o meu arroba, vou colocar também o arroba do pastor, da Simone, para que você possa acionar. Da Tânia, vou colocar você vai ter um direcionamento ali para onde você vai ir, né? Então, se você está nos assistindo, acha que pode, dentro daquilo que nós estamos falando aqui, acha que pode contribuir de alguma forma, eu quero te dizer, eu não acho, eu tenho certeza que você pode, porque qualquer mão de obra é bem-vindo, desde que você tenha um coração ensinável e queima o desejo de ajudar pessoas, que eu falo assim, Deus ele une propósitos, né? Todos nós estamos falando aqui, cada um com a sua perspectiva, mas temos algo em comum. O propósito é maior, o propósito é o que nos une. Então, uma vez a gente fez uma reunião, a Simone falou, o médico que olha a ferida, né? Então, o cara tá ali com um problema, o cara não, ele tem que tratar a ferida. Então, aquele olho somente na ferida. Então, a gente precisa ter um olhar mais amplo de enxergar por trás daquela ferida um ser humano que está ali. Então, qualquer mão de obra é bem-vinda. Já falei, você pode ajudar financeiramente, você pode ajudar lá, de repente, na horta, ajudar a limpar um prato, não sei, tem tanta coisa, tem tanta... O próprio carinho, né? Atenção de ouvir, sentar uma tarde e ouvir. Um baralho lá com o idoso. Dispor do seu tempo, né? Dispor do tempo, que é o que nós estávamos falando, que é algo tão escasso, né? Se você parar para sentar ali com o idoso, né, mesmo que seja no chá da tarde, que a Tânia quer fazer também lá, chega lá, senta, ouve a história dessa pessoa. Ela está carente só de ter alguém que a ouça, né? Então, com certeza, temos muitas atividades aí para que você possa estar contribuindo. Eu tive uma experiência durante a graduação, que eu visitava o Asilo São João Bosco, né, em Campo Grande. E eu ia, né, porque até meu esposo fala, Simone é palhaça, gosta de brincar, comunicar. E eu ia de palhacinha mesmo, literalmente. Então, eu fazia maquiagem, eu colocava uma peruca rosa grande, de jaleco, e levava alguns colegas também. E a gente ia fazer exatamente isso. Eu não ia como enfermagem, distribuir medicação, nada. O que a gente ia era dar atenção. Então, a gente chegava lá, eu jogava baralho com eles, dama, brincava, ria, fazia uma bagunça. Era somente isso. Então, você vê, é igual você falou. Todo mundo pode contribuir, né? E era aos domingos. E lá a gente também via a questão de vulnerabilidade, porque era o dia de visita familiar e pouquíssimos recebiam. Tipo assim, de 23 recebiam, né? E eles se arrumavam. Então, era o dia que eles esperavam. É até, assim, complicado. É triste mesmo quando a gente chegava, porque observava que eles estavam prontos, esperando alguma visita, né? E foi algo muito bacana, uma experiência que eu falo que hoje, né, vai agregar realmente em toda essa experiência com idosos, agora com o Betsean. E às vezes assim, eu pinto unha. Eles pediam para pintar unha, então eu chegava lá apenas como a palhacinha, mas no meio do caminho tinha dia que eu tinha que levar e pintar uma unha. Não sou da área, mas pintava uma unha, levava uma maquiagem, jogava um baralho, né? Até gostaria de resgatar, né, essas imagens disso, porque foi um momento muito bacana, né? E é isso, é levar o carinho e a alegria. É o que eles precisam mais, né? Assim, para nós é tão pouco, né, fazer isso. Assim, uma tarde de que você vai investir ali, né? Mas eu não sei, mas eu tenho para mim que quando eu faço isso para uma outra pessoa, parece que o sentimento que eu tenho de satisfação é superior até da pessoa que está recebendo, né? Com certeza. É gratificante demais a gente poder fazer isso, estar ajudando essas pessoas, porque é o que eu falei, um dia a gente vai ficar velho também, né? E o que nós estamos semeando, né?
E eu te digo com propriedade, chega rápido, hein? E o Instituto Betsy-Ann, ele tem bastante projetos que vão ser colocados em práticas, né? Alguns de emergência, outros ainda estão a caminho, mas além dos que vão ser dentro da casa, vai ter oportunidade, por exemplo, de crianças, que é até da filha da Tânia. Já acabou nossa live aqui, hein? Será que já é meia-noite? Nós estamos aqui ainda? Acabou a live. É da filha da Tânia, que fez esse projeto que vai levar as crianças da escola para visitar a casa, para eles terem essa vivência, né, do novo com o velho, literalmente, né, e vai ser... os dois extremos. Os dois extremos, e aí vai ser bem bacana, então esse também é um dos projetos. Tem um outro projeto também que é muito bacana. Qual avô que não gosta de netinho, né? E o outro projeto que é muito bacana, que vai ser que também é um grande diferencial que eu achei muito bacana, que a Tânia falou, que é fazer esse trabalho preventivo. Porque durante a capelania que eles realizavam no início, que foi o que deu início ao projeto do Instituto Betsy-Ann, né? Eles visitavam as casas dos idosos que estavam internados e eles iam buscar saber por que a família não ia visitar no hospital, por que estava abandonado, o que estava acontecendo. E com essa experiência dela, ela viu que tem muita coisa que dá para melhorar e que dá para prevenir. Porque às vezes a família, que é igual eu falei, são muitos motivos para o abandono, né? Mas um dos motivos, muitas vezes, é a falta de compreensão de como vai cuidar desse idoso. Às vezes ele tem uma ferida, eu não sei limpar essa ferida, eu não sei o que eu vou fazer. Então, vai ter uma equipe onde vai estar dando todo esse suporte, seja psicológico, seja com uma enfermeira, né, dar um banho, porque às vezes a pessoa também é debilitada, às vezes é um casal de idoso, e aí a idosa também cuidando do idosinho, ou vice-versa, e aí ela não consegue ter forças para dar um banho com qualidade, né? Então, também tem esse projeto, que também vai ser um projeto muito bacana, né? Que também eu acho que em outros momentos a gente pode vir falar mais de cada projeto, mas eu queria reforçar isso. O diferencial do Betsy-Ann. Então a gente falou bastante coisa, né? Mas o principal de trazer esses idosos para cidade de origem. Não será um depósito. Né? Não será um depósito, será um lugar de vida, de acolhimento, de amor, de fé, esperança, né? E com muitos projetos, né? Com muitos projetos assim diferentes mesmo, e a prevenção. Então, vai ter um trabalho paralelo que vai trabalhar a prevenção antes de acontecer esse abandono, né? Vai dar esse apoio à família, vai ter uma rede de apoio à família. Isso é muito bacana. E um apoio, você estava dizendo aí, que é importante, né? Pela dificuldade do idoso ser atendido por conhecimentos, né, dos familiares, né, do atendimento específico àquele idoso, muitas vezes deixam o idoso vulnerável dentro de casa. Então, aí fazer uma rede que possa ir atender este idoso no seio familiar, né, sem tirar ele do seio familiar. Porque isso é muito importante, é muito traumático para o idoso isso. Essa parte preventiva, eu sou da saúde, então eu amo muito a parte preventiva. A gente trabalhar não reagindo, mas sendo proativo, né? Antes do problema se manifestar, a gente entrar com uma providência, porque isso vai trazer também para o Betsy-Ann, às vezes, um excesso de pessoas ali dentro, né? Que às vezes seria desnecessário se fizesse esse trabalho preventivo. Porque nós temos ali, eu não sei qual que é a capacidade que nós temos de receber ali 20 idosos. 20 idosos. Então, eu creio que pode chegar um momento que nós temos a necessidade de trazer mais idosos e nós não vamos ter essa capacidade para atendê-los. Então, esse trabalho preventivo, ele é fundamental. Fundamental. Gente, exatamente. 7 da noite agora. Foi um bate-papo assim muito bacana mesmo. Amei estar aqui com vocês. Quero dizer para vocês e para vocês que as portas do estúdio estão abertas para todo. Se o assunto for Betsy-Ann, se o assunto for crescimento, edificar, transformar, curar, qualquer coisa que seja crescimento do ser humano em qualquer área, né, desse complexo, o complexo
ser humano, né? Que envolve várias áreas. A porta está aberta. Aqui a gente está aqui para isso. Esse estúdio nasceu com essa Maravilha. missão, né? Então, fica aberto. Pastor Marcos já é a segunda vez que vem aqui. Pode vir uma terceira, uma quarta, quantas vezes for necessário. Você é bem-vindo aqui, meu irmão. Eu agradeço. Eu quero que você faça as suas considerações finais para a gente poder encerrar, porque senão vai ficar comprido demais esse podcast. É verdade. Rosimar, a gente quer agradecer a Deus, né, por ter te dado este dom, né, esta esperteza, né, de usar, né, tudo que Deus tem lhe dado. Isso aqui é importante para esta cidade, para a sociedade, né, para os internautas que sempre estão buscando, né? Internautas é bem coisa de 70 Agora, olha. Tá resgatando, né? E qual é o termo que a gente... Qual seria o termo que a gente usaria ao invés de internauta? Aos youtubers, aos seguidores, né? Usa muitos seguidores, né? Então tá bom, você, né, os seguidores, é muito importante isso, né? A gente brincar, a gente falar das coisas que Deus tem colocado no coração, né? Muito obrigado por essa oportunidade e também obrigado por deixar essas portas abertas, né, para a gente estar aí anunciando, vou dizer as coisas do reino de Deus, porque isto é do reino de Deus. Amém. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe sua saúde. Amém. Você possa continuar muitos e muitos anos aí ativo e proativo nessa causa. Eu tenho uma admiração pelo senhor, já falei isso em outras ocasiões. Amém. Mas, às vezes eu me espanto, porque tem metade, vamos dizer, metade da idade do senhor, né? Mas não sei se eu tenho essa disposição de brincar ainda com os netos, correr. Deus abençoe. Amém, que amém. Você possa continuar nessa pegada com esse coração de servo. Amém. Eu agradeço a Deus por receber isso de você. Amém. Amém. Simone, suas considerações finais, o que Deus tocou no seu coração, algo que ficou por falar, que você gostaria de compartilhar nesse momento? Eu acho que, primeiramente, realmente é agradecer a oportunidade, né? A Deus de estar aqui, com certeza. E a você, daí até peguei aqui o seu Instagram do Estúdio Dux, porque eu achei muito bacana, que é propósito acima do lucro. Sim. Né? Então, vamos também enaltecer essa sua iniciativa, né? Que você também não está satisfazendo apenas a sua vontade, né? De estar com a comunicação ou apenas lucro. Tá dando essa oportunidade para outras pessoas, outras áreas, inclusive nós do Instituto Bet-Sean. Então, parabéns. Agradeço a oportunidade. Espero que eu também possa me tornar ouro, né? Igual o meu sogro aqui, e estar aqui mais vezes. Que a gente possa debater mais assuntos. Também gosto muito de falar sobre saúde, sobre todos os assuntos que possam envolver não só os idosos, mas a nossa vida em geral, né? Então, estou à disposição. E é isso. Muito obrigada. Obrigado a você, Simone, obrigado pelas palavras, é isso mesmo, esse estúdio ele tem um propósito, eu sempre falo isso para mim mesmo, né? O propósito está acima do lucro, né? Porque a gente já recebeu ofertas que eram contrárias aos nossos princípios, e aí nesse momento entra em conflito, fala, mas seria uma boa oferta, mas ela não está alinhada com o propósito pelo qual nasceu esse estúdio. Então, esse sou eu, né? Tenho essa visão, respeito quem pensa diferente, mas tenho esse coração, Deus me colocou para ter esse espírito, e por isso nasceu esse estúdio, e eu fico muito feliz de receber pessoas como vocês aqui. Quero dizer, Zara? Zara, terapeuta. Zara, terapeuta, e o Lucas... vão sentar aqui, né? Enfermeira Gislaine. Vamos trazer esse pessoal. Tem um pessoal bacana. Nominal a vocês. Pamela Ávila, nutricionista. Tem bastante gente para tem uma sabedoria, contribuir. Tem uma expertise que Deus com certeza vai edificar muito. Muitas pessoas podem. Uma conversa aqui é algo tão simples, né? Uma conversa, uma câmera ali.
mas nessa conversa alguém é despertado em alguma área e a gente nem sabe na onde vai alcançar essa live, porque ela não tem fronteiras, né? Esse campo Exatamente. Os internautas podem falar inglês, português. E aí, só para finalizar, então, como o seu propósito... Ela te entrevistou e ela vai finalizar também, eu vou né? finalizar, viu? Você é o dono da casa, mas eu vou finalizar, porque é o seguinte, o seu propósito, né, e o do estúdio, casa muito com o Instituto Betsy, que não tem o quê? Fins lucrativos, né? E aí eu lembrei que antigamente a gente chamava de ONG, mas a dona Tânia vai gostar dessa parte. Mudou, né? Hoje a gente fala OSC, que é a Organização da Sociedade Civil. Então, também é sem fins lucrativos, como o pastor Marcos também falou, né? Então, é acima de lucros, né? Essa casa tem um outro objetivo, que é um objetivo muito maior, e acho que por isso que casou tão bem, né? Com o teu propósito, com o propósito do estúdio, né? Então, seremos uma OSC. Antigamente ONG, ou então internautas. Dessa ficou história. Foi pra história. O tema dessa live, né? O título lá, aos internautas. ou de internautas a seguidores. Vamos fazer uma ligação aí. É isso aí, galera. Muito obrigado pela tua companhia. Se você esteve aqui até agora, nos acompanhando aí, os internautas que estão aí nos acompanhando até agora, não saia sem dar o like. É importante que você faça isso para que essa live possa chegar a mais pessoas. É um prazer estar aqui gerando conteúdo para você, mas se você não interagir com o conteúdo, a regra, o jogo é esse. O conteúdo pode ser bom, você pode ter sido tocado, você pode ter sido despertado nessa área de servir, mas se você não interagir de alguma forma, esse conteúdo ele não consegue deslanchar. Então, eu preciso que você faça isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa força, dá essa moral, para que a gente possa se sentir cada vez mais realizado, mais satisfeito de estar aqui gerando conteúdo para você. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, internautas!